desse fator de ressocialização também. Cadê? Na ausência de uma pena ressocializadora, como a sociedade francesa lidava com o preso devolvido à sociedade após o cumprimento da pena? Quais eram as formações discursivas e ideológicas passíveis de inscrição pelos sujeitos discursivos que constituem a primeira parte da discursividade dos miseráveis? Quais os efeitos de sentido advindo dessa inscrição? E saiu preso depois de cumprir a pena ressocializado? Eu falo a primeira parte dos miseráveis ali, gente, porque como eu falei para vocês, o livro tem 1511 páginas, são divididas em 5 grandes partes. Então no momento em que eu vou fazer o recorte do meu corpus, eu me situei especificamente só na primeira parte, que é a parte intitulada Fantine, que é onde eu consegui perceber a questão do furto famélico e as consequências do furto famélico na vida do sujeito, Jean Valjean. Ok? Os objetivos aí, identificar, descrever e compreender os efeitos sentidos que nascem da relação interdiscursiva ideológica presente na discursividade dos recortes enunciados que demonstrem essa interdiscursividade, no caso do corpus de minha pesquisa, da obra Os Miseráveis de Victor Hugo. Analisar as relações entre o discurso literário e o discurso jurídico, descrevendo como são construídas as formações discursivas na qual os sujeitos discursivos que permeiam a parte contínua se inscrevem. Desvelar qual a gênese do estigma social vivenciado pelo sujeito discursivo Jean Valjean, após sua condenação e posterior libertação pelo cometimento do furto famélico. Depreender a relação do interdiscurso jurídico punitivo e a produção de sentido devido à ressocialização do pai, Sr. Madeleine, pela inscrição do discurso religioso. Que eu percebi, por exemplo, que depois que o Jean Valjean relaciona uma nova identidade, no momento em que ele tem esse contato com o bispo, existe um devir de eu estou ressocializado. Até a própria construção, uma coisa para mim que foi meu achado, a análise discurso tem dessas sacadas, até a própria construção discursiva do nome Madeleine retoma Madalena, que é uma personagem bíblica, a pecadora arrependida. Então, a gente viaja, como o Milton, como o Milton falou aqui para vocês. Legal que eu achei na fala do Milton, que uma das colocações que vocês colocaram que me angustiou o tempo inteiro, eu falei assim, não vou ficar calado, não vou comentar agora, porque esse é o momento do Milton, vocês falaram de neutralidade o tempo inteiro, como respeitar a neutralidade, a gente tem nos discursos, não existe neutralidade, viu? Não desiludam, isso é mito. Até mesmo a minha dissertação, por exemplo, eu não sei se vocês trabalham nessa ótica, mas ela é toda narrada em primeira pessoa do singular, escrita em primeira pessoa do singular. Eu vi o meu texto para Saulo ontem, Saulo deu uma olhada, então o tempo inteiro eu me posiciono nesse sentido, eu entendo, eu compreendo, eu penso, Então todo em primeira pessoa, e por exemplo a Grenza, que era uma doutora da Federal de Goiás, estava na minha banca, ela virou e falou isso, eu tenho preocupação quando as pessoas vão escrever em primeira pessoa do singular, mas você escreve com propriedade e a sua dissertação não tinha que ser escrita em primeira pessoa. Até mesmo porque a leitura é minha, a leitura não é de outra pessoa. Então quando eu olho para o meu objeto de pesquisa, eu poderia pegar o meu objeto de pesquisa e pedir para que Saulo fizesse uma análise, que é Cristina, fizesse uma análise. Apesar do objeto ser o mesmo, as leituras serão diferentes. Porque quando eu paro para fazer análise discursiva, eu leio de um lugar sócio-histórico que me constitui como analista que eu sou. Então existe um processo que a gente chama na análise do discurso de clivagem discursiva. A clivagem discursiva é como se fosse uma espécie de peneira, que filtra tudo aquilo entre o mundo e eu. Eu digo, por exemplo, eu brinco com algumas pessoas que a análise do discurso é a pílula de Matrix. Alguém assistiu Matrix? Uma vez que você toma essa escolha, você tomar, você nunca mais vai ver a realidade da mesma forma. E a análise do discurso veio para, como o Milton falou, desconstruir tudo aquilo que eu entendia de vida, não foi só de pesquisa não. Principalmente em relação ao discurso religioso. Eu sou católico, praticante, vou à missa todos os domingos, ajudo na liturgia da catedral, mas eu desconstruí o meu conceito de espiritualidade e de fé depois da análise do discurso. Principalmente quando eu me proponho a analisar pregações de leigos ou homilias de padres. É lógico que hoje move o fato que a igreja não é o padre A, B, C ou D, mas quando o padre, por exemplo, se propõe a fazer uma homilia, eu sei que o padre fala de um lugar sócio-histórico, social, que o constitui como a pessoa que ele é. Então você pega, por exemplo, eu sei que, esqueci seu nome, mas aí quando ele frequenta a catedral também, que volta e meia eu vejo lá no banco, O padre Wagner, ele vira e tem o orgulho de falar assim, essa é a minha 4ª missa e eu propus para mim que eu nunca repetiria uma homilia, Então assim, na homilia de 7 horas da manhã eu falei sobre o assunto, na de 8 eu falei sobre, Mike, eu tenho essa pegada. Mas até quando o padre Wagner, ele se coloca como esse sujeito que não repete homilias, ele se inscreve ideologicamente, discursivamente no lugar. Eu acho super legal assim, e eu olho principalmente para essa sacada. Por que esse pregador ele fala dessa forma? Em que lugar discursivo ele se insere no momento em que ele toma essa atitude?
Aí eu acabei me afastando de todos os grupos de consideração. Muda, né? Nossa, gente, eu queria que Milton tivesse aqui agora para ouvir essa. Eu me recordo que tem um texto super famoso aqui em Montes Claros, que a galera toda vai lá para rezar, e é legal, durante um tempo eu frequentei. E teve um momento em que eu estava lá orando lá e não sei o que, e o pregador falou assim, nesse momento, nós estamos clamando o Espírito Santo, ele está curando o candomblé, a macumba. Eu falei, oi? Como assim, né? Qual lugar que essa pessoa se inscreve ao enunciar isso? Eu comecei a dar algumas receitas e falei assim, oh, meu Deus, eu não estou querendo ser pedante, autossuficiente, né? Não estou me colocando acima de ninguém, mas não dá. Para mim, eu acho que o humano berra demais nas minhas enunciações, né, gente? É complicado. Mas voltando aqui. Hipótese, então, ó, percebi uma discursividade que levou a problematizar a existência do entrelaçamento do discurso jurídico ou do discurso literário no romance Os Miseráveis de Victor Hugo. Primeira colocação que eu tenho que fazer para vocês. A minha materialidade linguística é discurso literário. Então eu analiso o literário e como é que esse literário é perpassado pelo discurso jurídico. E onde é que esse discurso jurídico deixa eclodir muitas vezes, emanar algumas vozes discursivas, né? Alguns sentidos que me levaram a entender o que eu entendi. Ok? Assim tem-se então a concepção de que, por meio da enunciação literária, Victor Hugo faz emergir lugares ideológicos e discursivos, cuja sociedade francesa, bem como o Estado, construíram para todo e qualquer ex-prisioneiro de sua época, levando a reflexão sobre o estigma social que o apenado Jean Valjean carrega ao longo da obra. A justificativa. Esse trabalho justifica na Universidade dos Trabalhos de Análise do Discurso, eu vou falar superficialmente isso aqui, senão vai perder tempo. Tem muitos trabalhos na área, e a questão também, uma justificativa forte que eu trouxe, foi da questão da importância da análise discursiva para a questão do discurso jurídico, para o meio jurídico, né? Atualmente a gente vê várias sentenças de juízes fugindo dessa normatividade louca do juridiquês e adentrando em outras esferas. Outro dia, por exemplo, eu tive acesso a uma sentença que ela veio no formato de catira. Né? Tem juiz que achei super legal assim, ele vem e constrói a sentença literalmente em versos. Né? Então o judiciário tem fugido dessa loucura, dessa normatividade toda. Então, uma vez que eu trago essa pesquisa para dar um respaldo, né? Aí o pessoal da Conte podia perguntar, mas sua pesquisa ela serve para quê? Eu falei assim, vou entregar na cara do pessoal do direito aqui, ó, o negócio está mudando e eles precisam se adequar, né? Vamos parar com esse falso glamour aqui e bora colocar o pé no chão. Em matéria de análise mesmo. Aí o meu corpus, ó, recorte de sequências discursivas, a primeira parte da discursividade da obra Os Miseráveis de Victor Hugo, cuja titulação é Fantini. A escolha para analisar apenas a primeira parte, de um total de 5, se deu por perceber que nessa parte é que o sujeito discursivo Victor Hugo traz a ascensão social do sujeito discursivo Jean Valjean, respondendo assim às questões de pesquisa relativas à problemática da ressocialização de um ex-detento. Para isso, tem-se como escopo a busca dos lugares discursivos ocupados por cada sujeito discursivo, ao entrar em contato com a situação social da personagem Jean Valjean, sendo ele um ex-encarcerado em decorrência da prática do que nos tempos atuais é definido como furto famélico. Essa inscrição discursiva também trazem à luz sentidos que revelam qual lugar social do ex-apenado na França urbana. Eu tive um cuidado à época da análise do corpus de nomear alguns sujeitos discursivos dentro da obra e como dentro da discursividade do meu corpus, né? E como esse sujeito discursivo eles vão enunciar e se inscrever em alguns lugares. Por exemplo, tem um sujeito discursivo Victor Hugo. O que Victor Hugo entende pelo furto famélico e como esse furto famélico deve ser processado, entendido nesse contexto da França urbana. Né? Depois tem o próprio sujeito discursivo Jean Valjean. Como é que o Jean Valjean, né, ele olha para a questão do furto famélico? E você entende o Jean Valjean aqui não como um personagem fictício, mas como todos os Jean Valjeans à época da enunciação da obra Os Miseráveis. Imagina a quantidade de pessoas que eram presas à época e que carregavam esse estigma social depois de cumprida a sua pena. Também tem o Jean Valjean, Victor Hugo, o próprio sujeito discursivo, né, da sociedade francesa, como a sociedade francesa entendia e concebia, né, essa questão do furto famélico e as pessoas que cometiam qualquer crime. E por fim, o sujeito discursivo, o Sr. Madeleine, que é o momento em que eu entendo que de repente o Jean Valjean tem sofrido esse processo de ressocialização. As filiações teóricas aí, ó. Análise do discurso francesa, né? Eu minha escrita totalmente pechetiana, gente. Diferente do Milton, ok? Um fato curioso aqui é que tanto o Pechet quanto o Foucault eles tiveram o mesmo orientador no doutorado, tá? Que foi o Haute-Serre.
ok? Então o orientador dos dois foram os mesmos. Uma das questões que eu perguntei para o meu orientador à época foi por que eles tomaram vertentes tão diferentes, né? O Peixe, ele tem uma pegada marxista violenta, ele trabalha com a questão de luta de classes, né? Como é que a classe dominante vai explorar a classe trabalhadora, como é que os discursos vão emergir nesse contexto. O discurso é um mecanismo de dominação, como é que os aparelhos do Estado vão aparecer justamente para ratificar essa exploração. Ele coloca a igreja como aparelho de Estado, coloca a escola, a família, uma série de outras questões, né? Ele fala que o Peixe teve uma ousadia em matéria de política, né? No contexto da proposta dele, que o Foucault largou isso de lado e trabalhar com as relações de poder-saber. Mas o orientador dos dois foram os mesmos. Trouxe Pereira ao trazer a conceituação do discurso jurídico juntamente com Muniz. A Muniz era uma professora da Unimontes, Ieda Muniz, vocês conhecem? A Ieda, hoje ela está na Federal Nordeste, não sei se precisa do Nordeste? Não sei. Uma das dificuldades que eu tive na construção do meu referencial teórico foi justamente em conceituar discurso jurídico. Porque existem poucas pesquisas na área trabalhando com discursividade jurídica, e uma das sugestões, eu encontrei a tese de doutorado da Ieda, cheguei a chamar, eu sou usado nesse sentido no Facebook, né? Cheguei papo com ela no chat lá do Facebook, falei, nossa, eu também com discurso jurídico, no seu trabalho e tal. Estou com dificuldade para a conceituação do discurso jurídico, o que eu posso fazer? Ela falou comigo assim, ó, tem a minha tese de doutorado, você vai encontrar alguma coisa na tese, mas eu também não encontrei, eu vivi o mesmo drama que você. Então a sugestão que eu te dou é você criar um conceito de discurso jurídico pautado nas condições de produção do discurso e principalmente na formação discursiva. Aí nesse momento eu usei. E assim com medo absurdo, porque um estudante, né, um acadêmico fazendo um mestrado, criar uma conceituação, eu falei assim, meu Deus, e fui travado para a minha defesa. E foi um negócio que foi super elogiado pelos Belagrandes. Ela falou comigo assim, a minha dissertação tem 182 páginas. Eu queria fazer o mínimo da CAPES. Eu não queria. Juro pra vocês, gente, também vocês estão vivendo esse drama. Eu fui parar no hospital com paralisia ao lado esquerdo, inteiro do corpo, né? Essa dissertação séria, um negócio assim. Eu trago um trauma absurdo. Sério, nossa. Da época do mestrado. Então a grande se virou e falou assim, você não tinha obrigação de contribuir para a área, e você cria o conceito de discurso jurídico. Né? Você traz uma inovação para a sua área, e que eu achei fantástico, você consegue construir uma dissertação de 182 páginas com 2 páginas de referência. Você não enche linguiça. Eu quero que você crie um tutorial no YouTube ensinando como se faz uma dissertação com 2 páginas de referência. Eu falei assim, oi? Ela falou assim, você usa o que é essencial para você. Você não traz teórico aqui para encher linguiça para poder contar o número de páginas, não. Eu não tinha como, gente, minha referência teórica era Peixe, eu ia colocar o que mais lá? Então toda a discussão que eu trazia era em cima de Peixe, e um ou outro que eu trago aí para poder fomentar a própria discussão peixetiana aí. Aí eu trago, como eu falei para vocês, Pereira e Muniz com o conceito de discurso jurídico e Fonseca com o conceito de discurso literário. Porque uma vez que meu corpus era literário, eu tinha também que definir o que era discurso literário e como é que o discurso literário é construído. Ok? Sobre as condições de produção do discurso jurídico, né? Eu também tive que falar a respeito. Como é que nasce o discurso jurídico, como é que se dá? Eu trouxe alguns teóricos do direito, que vai ser Capes e Bittencourt, traçando um histórico das condições de produção do direito penal à época da denunciação da obra. Então eu trago lá desde o surgimento do direito penal, que é sobre a lei do Talião, até chegar ao contexto de produção da obra do Vitor Hugo aqui. E o Beccaria, para sustentar o pensamento de uma pena adequada e ressocializadora, que é questionada pelo sujeito discursivo Vitor Hugo, a discursividade dos recortes analisados. O bacana aqui é que o Beccaria é contemporâneo ao Vitor Hugo. E nesse momento aqui, influenciado por alguns teóricos como Montesquieu, como o Locke, o Rousseau, o Beccaria começa a fazer algumas reflexões sobre a questão da pena. Ele fala, peraí, que pena é essa? A pessoa está aqui, ela cometeu um crime, é só para ser punida? Mas em que momento que essa pessoa vai, no momento que essa pessoa vai ser devolvida para a sociedade, as pessoas que sentenciaram tiveram essa preocupação, né? Fazendo, em ao encontro da fala do Milton aqui, acaba sendo um abandono social, ok? E como é que o Beccaria, ele vai, como é que eu consigo perceber a inscrição do Vitor Hugo nessa discursividade do Beccaria? E como é que o Beccaria, ele vai, como dizia Maria de Fátima lá, professora do mestrado, ele vai gritar dentro da obra do Vitor Hugo. E as condições de produção do discurso literário eu fui buscar em Gonzaga e Chalvin. Dispositivos metodológicos de análise, que eu acho que mais interessa para vocês aqui, né? O corpus são recortes de sequências discursivas que constituem a primeira parte da discursividade dos miseráveis, intitulada Fantine.
Nós vamos ter unidades de análise, que são sequências discursivas recortadas, e as naturezas dos recortes são regularidades que apontam para a inscrição de cada um dos sujeitos discursivos das formações discursivas. Vou ser um negócio aqui, ó. Como é que foi o procedimento de análise? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Quanto à análise das materialidades, eu trabalhei a perspectiva de Santos 2004, com duas instâncias de análise, a macro e a micro. Santos é o meu orientador, tá, gente? O mecanismo metodológico que eu utilizei para fazer a análise do meu corpo foi criado pelo meu orientador. Ele era doido. Eu digo doido da galera assistir a aula dele, muita gente fica perdido no que ele falava, né? Eu lembro que a época eu tinha que cumprir 6 disciplinas para poder cumprir os meus créditos, e ele obrigou tanto eu quanto a Bruna, que éramos orientantes dele aqui de Montes Claros, a fazer uma 7ª disciplina. Então eu tive que ir mais um, e eu morei em Montes Claros e fiz mestrado em Uberlândia. Eu saía todos os domingos 10 horas da noite, chegava 8 horas da manhã, assistia a aula o dia inteiro e voltava na segunda, fazer bate-volta. Eu não aguentei uma reunião, não dava de chorar. Eu falei que eu tenho o cheiro do banheiro químico armazenado na memória, é sério, gente. A memória da gente é um negócio que, né? Eu juro pra vocês, eu não dou conta de orar por uma reunião. E a gente tá aqui mais 6 meses para poder fazer firula para o orientador, né? Com todo respeito, professor. E ele falou assim, ó, semestre que vem eu vou oferecer uma disciplina e vocês vão ter que fazer. E o pai Rabrão falou assim, ele tá obrigando a gente a fazer porque ninguém vai ser empreendedor. Mas é sério. Disciplina dele, quer ver? Eu não sei como é que é aqui no programa seus, mas dava 12 alunos. Enquanto outras davam 20, 30, 40, faltava vaga. Né? Então quem fazia as disciplinas do João era só quem era orientando o João. O tem 7. Essa tem 7. Mas aqui tem um diferencial, porque eu acho que o resto da galera vê loucura na quadra. Né? Dessa boa, porque o povo ainda não descobriu. Não é obrigatório ainda. Aí o João obrigou a gente a fazer uma disciplina que hoje eu louvo a Deus que o João não se obrigado a fazer essa disciplina, né? Que era uma disciplina que ele trazia métodos de fazer análise, mecanismos de análise discursiva. E eu me achei, porque até então a gente faz todas as disciplinas, né? Você cumpre todos os créditos, mas perdido como eu vou analisar o meu corpus. Não sei se vocês estão vivendo esse dilema. E no momento em que o João trouxe os métodos de análise, eu falei assim, Jesus, obrigado, o Senhor obrigou o João a me obrigar a vir nesse negócio, né? Aí começamos a fazer entre os vários métodos trazidos, e eu me achei nesse método que a gente constrói matrizes discursivas, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí tem um método axiomático, foi o Tiago, que foi orientando o João na época do mestrado, que criou um mecanismo metodológico de análise. Os orientantes eram tudo doido, gente. O Tiago analisava a palavra dízimos dentro do contexto, se tiver alguém da Universal aqui, eu só estou fazendo uma análise aqui científica do negócio. Analisava quais os sentidos da palavra dízimo em jornais da Universal, né? E ele cria um método axiomático. Lembra o que é axioma, velho? O Tiago já começou a viajar daí. Mas eu acabei me recordando na do João. E tem outro que eu até comentei com o Saulo, que eu não sei se você conhece, professora, que é uma proposta que chama AREDA. É um método da AREDA de investigação de... Para quem trabalha com discurso é legal. Por exemplo, o professor do Milton queria que o Milton fizesse entrevista, mas uma vez que eu faço entrevistas com perguntas objetivas, eu consigo forjar o meu discurso de modo que eu vou burlar a pesquisa, né? O método AREDA não, são várias... Sabe aqueles métodos, aquelas perguntinhas de RH? Sim. Que existem várias perguntas que uma contradiz a outra? E volta depois, aquilo é AREDA. Então existem várias perguntas que são feitas que uma contradiz a outra, que você consegue acabar passando a perna no inconsciente da pessoa, né? Porque o que está recalcado no inconsciente, ele acaba vindo à tona via linguagem, porque o próprio Lacan, na realidade, não sei se alguém da psicanálise aqui, você é psicóloga, não? Eu sou enfermeira. Você é enfermeira? Que o próprio Lacan, nas releituras que ele faz, o Freud atrás, né? Eu análise, por exemplo, né, Maria? Porque a gente já pega justamente essa questão. Eu falo de análise porque eu faço análise em 2 anos, né? Sim. Eu comecei na época do mestrado. Sem falar que eu fui parar no psiquiatra também. Bicho, foi físico e psicológico. Nossa, eu fui Juliana Arruda, se você conhece. Juliana é a pessoa. Juliana, eu vim pedir remédio para eu dormir. Eu não estou conseguindo dormir. Eu vou dizer assim, as coisas não funcionam assim não. Foram 50 minutos de sessão. Peraí, vamos saber como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida afetiva? Deixa eu ver. Às vezes ela não tem vida afetiva. É um negócio complicado. A gente tenta, né? E eu comento com a minha terapeuta, né, com a minha analista,
Eu tenho 2 anos de análise, ela já praticamente me deu alta. Eu vou lá uma vez no mês para a gente compilar as minhas autoelaborações. Ela falou assim, você chegou no último estágio de análise para Lacan, você já hoje tem um discurso de mestre. Mas o louco da minha análise com ela é porque eu falo, e a gente tem que eu falo, eu mesmo fazendo as intervenções. Mas eu falo lá do falo, você percebeu? Não sei o que, não sei o que, Rita, o nome é Rita. Mas assim, ó, que loucura, eu assisti a série, não sei se essa série chama Megli. Vale a pena demais, gente, a série da Netflix. Uma série é um professor de filosofia, que cada episódio é discurso de um filósofo. Tem até um episódio lá que discute Foucault. Eu chorei demais no final da série e tal, e chorei pra ser Rita. Eu chorei, fiquei sem chão, chorei 4 horas sem pra beber, e me senti só e tal. Ô Rita, eu tô achando que eu chorei porque tem alguns problemas mal resolvidos com meu pai. Eu comecei a fazer análise e ela ri, hoje ela ri da situação. A minha análise, por exemplo, hoje ela discutiu teoria comigo. Né? No meio da análise, você, William, para Lacan a situação é essa. Na última sessão a gente vai discutir sobre sublimação, né? Ela pegou um texto de Freud desse tamanho assim, me deu para eu ler, e falou assim, ó, na próxima sessão nós vamos discutir Freud. É quase uma supervisão. É quase um discurso de estudo que vai de análise. Mas de vez em quando eu ligo para ela doido. Tá falando do João. Aí eu me ancorei, graças a Deus, que eu fiz essa disciplina, né? Porque eu me achei nessa disciplina. Eu acho que para quem é iniciante em matéria de discurso, esse dispositivo metodológico criado pelo João, gente, vocês não têm noção. É mel na chupeta, é tapinha para neném, é sério. Eu vou só abrir minha dissertação aqui, só para vocês terem uma noção. Que falar de teoria, aqui ó, então, sequências discursivas, que é a macro instância, quando eu faço recorte na sequência, vou pegar numa linguagem textual, como se eu recortasse um parágrafo, e dentro desse parágrafo eu pego orações para fazer análise. E depois que eu faço a análise dessas orações, eu faço uma síntese da percepção do todo. Eu vou só abrir a dissertação aqui para vocês terem noção que fica mais... Tá bem, todo mundo. O Ezinho lá embaixo. Não é? Tranquilo. Aqui, por exemplo, ó. Essa é uma primeira sequência discursiva que aliás, a minha S2 é sequência discursiva 2, né? Passou em frente à cadeia, a porta pendia uma corrente de ferro presa na sinueta. Puxou, abriu-se um guichê. Senhor porteiro, disse ele, tirando respeitosamente o boné. Poderia, por favor, me acolher por uma noite? Uma voz respondeu, a cadeia não é um albergue. Faça-se prender e o receberemos. Então, dentro dessa sequência discursiva, eu peguei 2 enunciados operadores. O enunciado operador 1 seria, passou em frente à cadeia, a porta pendia uma corrente de ferro presa na sinueta, puxou-a, abriu-se um guichê, seu porteiro, disse ele, tirando respeitosamente o boné. Poderia, por favor, acolher-me para essa noite? Aí, depois desse enunciado operador, eu trago uma síntese dessa percepção, tá? Seria apelo ao Estado francês para a situação do ex-apenado e a apresentação de situação que comprova a ressocialização do sujeito. Ok? Já no enunciado 2, que seria uma voz responde, a cadeia no albergue, faça-se prender, receberemos. A síntese desse enunciado seria denúncia do sujeito discursivo sobre a omissão do Estado na resposta de uma política voltada para a reinserção social de ex-presidiários. Aí pegando os 2 enunciados operadores e fazendo uma mesclagem da síntese, eu tenho a questão da análise desses enunciados propriamente, né? Apelo ao Estado francês presentado, e quando eu falo presentado é de presente, tá? Na figura metafórica da cadeia, pois fora ela, figura usurpadora de sua liberdade que outrora, em outrora que de repente poderia restituir a sua dignidade. Esse apelo ainda é marcado pelo uso do advérbio de modo respeitosamente, que demonstra o reconhecimento do sujeito discursivo de Jean Valjean à autoridade do Estado francês, o que ratifica a tese de sua ressocialização e fortalece a domissão do Estado quanto à situação da segregação do ex-presidiário. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Tem não. Aí, a estrutura é toda voltada... Deixa eu pegar primeiro aqui. Vai ser um pouquinho maior, tá vendo? Então aqui, a regularidade seria o recorte da minha sequência discursiva, o recorte dentro dessa regularidade, a percepção enunciativa de cada regularidade e a percepção discursiva.
um negócio que me ajudou demais, até mesmo porque na qualificação eu tinha pegado essas tabelas, essas matrizes e colocado como anexo. A banca de qualificação, que mais me ajudou, por incrível que pareça, quem mais me ajudou na minha banca de qualificação foi um doutorando. Né? Não estou tirando mérito dos outros 3 doutores, que eram 3 doutores no doutorando, dos outros 6 doutores que estavam presentes, mas o Thiago França, que inclusive é quem criou o método axiomático, né? Ele construiu para mim um roteiro do que eu deveria falar. Como eu cheguei lá e eles desconstruíram tudo que eu tinha construído, né? Eu lembro que na época da qualificação, eles eram lendo página por página. Eu peguei meu telefone, gravei, liguei o stand-by, estava ali só de corpo. Eu falei assim, gente, eu não me lembro absolutamente de nada do que eles falaram. Eu tinha feito uma cirurgia no ano da qualificação, o meu orientador não quis que eu dilatasse prazo, porque eu falo com ele que eu fiquei afastado 1 mês, eu fiquei com catéter duplo J há 30 dias, a cirurgia foi renal, e ele não tinha condição de viajar para o Berlim, mas ele não falou assim, não existe dilação de prazo. Então eu fiz um texto fraco, fui para a qualificação com um texto fraco, e o Thiago veio construir um roteiro daquilo que eu deveria escrever. Né? Então foi uma pessoa que me ajudou demais. E o Thiago, a sugestão inclusive de tirar essas matrizes discursivas do anexo e colocar no corpo do texto foi do Thiago. E o mais bacana, por exemplo, na hora da análise do meu corpus, que eu acho que facilita demais a vida de vocês se vocês forem usar, é porque vocês já vão ter uma prévia, principalmente em relação à percepção da enunciação e a percepção discursiva. Você recorta, cola no corpo do seu texto e o que você vai fazer é ampliar essa percepção. Então, assim, para fazer a análise discursiva, eu acho que esse método aqui é fantástico, tá? Se vocês quiserem, em outro momento, eu posso mandar o texto do João para vocês, eu tenho ele ainda. Está em PDF. Depois eu vou mandar para a sala, se vocês quiserem ler a respeito. Aí, propriamente, na minha análise, né? Interdiscursividade jurídica coletiva e os miseráveis. A primeira coisa que eu falei foi das funções de produção do furto-famélico, foi a história que eu contei para vocês. Eu comecei falando como o furto-famélico acontece na obra, em que contexto o Jean Valjean furta esse pedaço de pão para matar a fome da família e tal. Ao longo da análise que irá seguir, eu utilizaria matrizes discursivas compostas por sequências discursivas que revelam a regularidade da percepção do sujeito discursivo de Jean Valjean sobre a interdiscursividade jurídico-punitiva que pesa sobre ele. Né? Aí a primeira sequência. O taverneiro retornou à lareira, colocou bruscamente a mão no ombro do desconhecido e disse-lhe, vai embora daqui. O desconhecido virou-se e respondeu brandamente, o senhor sabe? Sei. Fui mandado embora de outra hospedaria. E o expulsam dessa também. Para onde quer que vá, qualquer lugar, o homem pegou o cajado e sua mochila e se foi. Né? Aí nós temos ali a síntese da percepção. Ok? No enunciado 1, por exemplo. Assim, quero sim. No enunciado 1 aqui, ó. Vai embora daqui. Nós temos a inscrição da instituição social comércio nessa formação ideológica. Então, a formação ideológica na qual todos estavam se inscrevendo, ela foi construída pelo Estado francês. No antigo Estado francês, ele constrói um passaporte amarelo, alegando a periculosidade do Jean Valjean, então ele já decreta uma sentença de morte social para ele. E todas as pessoas, quando leram esse passaporte amarelo, ou tiveram conhecimento de que continha o passaporte amarelo, toda a sociedade acaba se inscrevendo nesse lugar discursivo. Espera aqui, se o próprio Estado francês fala que ele é perigoso e passou 19 anos de trabalhos forçados na galera, quem sou eu para virar e falar o contrário? Né? Então foi criado um lugar ideológico em relação ao ex-detento e todos começaram a se inscrever nesse lugar. Ele vai, cadê aqui? O desconhecido virou-se e respondeu brandamente. É a negativa da periculosidade financeira. Né? Ou seja, para que no momento em que ele age com cordialidade, ele age com respeito, ele não representa esse perigo para o comércio. Tá? No enunciado 2 aqui, identificação do sujeito discursivo Jean Valjean da formação discursiva na qual o dono do comércio estava inscrito. Quando ele vira e fala, o senhor sabe, ou seja, ele já tem conhecimento daquele lugar discursivo que as pessoas construíram para mim e também se inscreve nesse lugar. Ok? Enunciado 4, confirmação do lugar discursivo da periculosidade, quando ele fala sei. Enunciado 5, ratificação da formação ideológica que não é espaço social para qualquer ex-apenado, quando ele fala expulsam dessa também. Ou seja, não existe lugar para você na sociedade. Tá? Qual seria o lugar social e discursivo quando ele fala e para onde quer que eu vá? Ou seja, para aqui, se eu não tenho um lugar aqui, que lugar é então destinado a quem cumpriu pena? Reconhecimento de impossibilidade de convivência social, quando ele fala e o homem pegou o seu cajado e sua mochila e se foi. Então ele reconhece de fato que ele não tem possibilidade de
viver na sociedade. É a síntese, né? Em suma, a sequência discursiva 1 traz o conflito vivido pelo sujeito discursivo Jean Valjean ao perceber a repulsa social que pesava sobre si, e suposto no uso do advérbio bruscamente. Vemos que por meio da maneira rude como for tratado pelo dono da hospedaria, o sujeito discursivo taverneiro acaba por refletir a própria conduta da sociedade digna. O grande conflito nasce no jogo antitético de dois advérbios de modo, bruscamente versus brandamente. Pois a maneira branda como Jean Valjean responde ao se reportar ao dono da taverna, põe em tela sua aptidão para ser reinserido no seio social, negando o status de perigo posto pelo Estado francês sobre a figura do ex-detento. Status este reforçado na expulsão do sujeito discursivo Jean Valjean das duas hospedarias. Há ainda a presença da denúncia social de que os ex-apenados não possuíam lugar em que se pudesse reconstruir sua vida de forma digna, após conseguirem sua liberdade por meio do pagamento da pena, visto que o Estado não possibilitaria essa reinserção, nem tampouco a sociedade francesa nessa sequência materializada na figura discursiva da instituição social comércio. Aí todas as minhas análises foram dessa forma. Eu fazia um recorte, percebi uma palavra ou outra que significava, né, dentro do texto, e eu começava a avançar no gesto de interpretação. É como o jogo de advérbios, o jogo de verbos, porque o substantivo é escrito dessa forma, né, ainda que o sujeito, Victor Hugo, ele não tivesse a intenção, por exemplo, Madeleine, de repente ele nem tem intenção, não tinha tido a intenção de fazer essa associação, mas o inconsciente libera na hora da escrita, né, talvez seja uma retomada inconsciente dele desse processo. Sequência discursiva 2. Passou em frente à cadeia, a porta pendia uma corrente de ferro presa a uma sineta. A faca que a gente deu. Gente, eu vou pular para um outro logo que seja... Aquela primeira lá foi do Victor Hugo, não do Jean Valjean ainda. Eu estou querendo achar do Victor Hugo aqui. Bem, meu nome é Jean Valjean, era presidiário, passei 19 anos na cadeia, fui libertado há 4 dias e estou indo para Pontarlier, que é meu destino. 4 dias andando desde Toulon, hoje andei 12 léguas a pé. No fim da tarde, chegando nesse lugar, fui na hospedaria, mas mandaram me embora por causa do passaporte amarelo que eu tinha apresentado à prefeitura. Era preciso. Fui à outra hospedaria e disseram que me vai embora. Assim tenho andado de um lado para o outro sem que ninguém queira acolher. Bati a porta da cadeia, o carcereiro não quis abrir, entrei numa casinha, faltou um S ali, perdão. Entrei numa casinha de cachorro, o cão me mordeu e me expulsou como se ele fosse um homem, digno até que ele sabia quem eu era, né? Aí nós temos ali, ó, a história por trás de um nome, quando ele vira e fala que meu nome é Jean Valjean, né? Tem historicidade por trás do nome Jean Valjean e que foi materializado e cristalizado no passaporte amarelo. A restituição do direito de ir e vir, quando ele fala que ele foi libertado há 4 dias e que ele está andando sem rumo, né? Nós temos aqui o estigma social revelado na representação da figura do ex-presidiário, a reinserção e submissão ao sistema legislativo vigente posto na obrigatoriedade de apresentação do passaporte amarelo. Era preciso. Então, quando ele fala era preciso apresentar o passaporte amarelo, ele estava novamente reinserido no sistema de normas. Ele sabia que existia uma normativa que obrigava a apresentar o passaporte amarelo e ele de fato fez. Ele poderia perfeitamente chegar indigno, apresentar o passaporte e pedir hospedagem. Mas ele não. Ele tinha consciência da normativa que ele precisava cumprir e foi de cara à prefeitura, né? Direto à prefeitura, perdão, para apresentar o passaporte. Então você consegue perceber que dentro da fala do próprio Jean Valjean que essa ressocialização ela ocorreu. Continua institucionalizado. Literalmente. Direito de ser reinserido socialmente, cerceado por meio do estigma que lhe é posto por essa formação ideológica, e personificação do animal que desvela uma percepção social na qual o próprio personagem Jean Valjean acaba por se inscrever. Quando ele diz, né, até parece que o cachorro sabia quem eu era. Né? Existe um processo que a gente chama lá nas figuras de linguagem de metáfora, personificação prosopopeia, né, que a gente dá características a seres inanimados de seres animados. Ok? Então, assim, dentro dessa construção discursiva, que eu consegui perceber as inúmeras significações que foi posta pelo Victor Hugo aí. Síntese da percepção, eu estou querendo pegar uma sequência, senão a gente vai falar demais, vocês vão ficar cansados aqui. Essa eu gosto, ó. A vestimenta vermelha, os pesos presos nos pés, uma tábua para dormir, o calor, o frio, o trabalho, aquele banco de condenadas bancadas, a corrente dupla por um nada, o calabouço por uma palavra, mesmo doente as correntes. Os cães, eles são mais felizes. 19 anos, eu tenho 46 e agora o passaporte amarelo. É isso, né? Então nós temos aqui, ó, a narrativa do tratamento desumano sofrido na prisão, que é um momento em que o sujeito discursivo Victor Hugo, ele deixa entrever como é que os presos, eles eram tratados à época,
Subjugação da figura do condenado preso, sendo menor e mais desprezível que um cão. Um cão tinha mais valor que um preso à época. Retomada da memória discursiva dos anos de reclusão e que, a despeito de ter pagado com, vou separar ali, ó, a restrição da sua liberdade, ele traz agora uma nova condenação da figura do passaporte amarelo. Essa questão de memória discursiva, gente, ela é interessante falar para vocês, é um conceito que a gente trabalha também nessa lógica pechetiana, porque pensar em memória discursiva é pensar em ter discurso. É o momento em que eu me constituo como ser discursivo que eu sou. Por exemplo, no momento em que você se propõe a fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, existem inúmeros discursos que constituem você como pesquisador que você é. Então, no meio da sua escrita, inúmeras vozes falam no seu texto, sem que você se dê conta, né? Você pode até ter ilusão, né, que um dos esquecimentos que o Peixe traz, que o discurso é seu, mas na realidade ele é de duas outras pessoas que constituem uma pessoa que você é. Né? Então a gente tem inúmeras memórias congeladas, né? Por exemplo, em matéria de docência, tem gente que, eu falo como professor de português, acha que ensinar língua é ensinar gramática. Né? Então, para mim, da aula de português, eu acredito que ensinar português é ensinar gramática. Ou então o método que eu utilizo para ensinar a disciplina é o método que foi utilizado comigo na questão de memória congelada, né? No processo inconsciente eu penso, se deu certo comigo, dá certo com o outro. Né? E essa reinvenção da prática cotidiana é que eu acho um tanto complicado. O Arne, que é professor de inglês ali, eu não sei como é que você lida com isso, eu tenho uma resistência com o método behaviorista, né? Repeat. Né? É super complicado. E assim, eu fiz uma aula experimental no CCAA e falei, eu tenho 50% de desconto no CCAA porque eu sou advogado, né? É muita coisa pro curso de língua, né, Marne? Você deve metade da vez. Eu cheguei lá, ela virou, passou o vídeo repeat. Eu falei assim, mas aqui que alguém vai começar, né? Ela falou assim, o médico vai assim, então tá, aí você vai fazer. Aí eu vou pensar e te falo, nunca mais voltei. Então eu pisei o pé lá. E eu acho que essa questão do método, ela vem justamente dessa questão dessas memórias congeladas e dessas discursividades que nos constituem como a pessoa que a gente é em matéria de docência. Aqui, ó, pelo viés do Vitor Hugo, a gente viu lá pelo viés do Jean, né? Igualdades também saltaram aos olhos no momento da análise, advém dos efeitos e sentidos produzidos na discursividade de Vitor Hugo enunciar os miseráveis. Há inúmeros momentos da obra, situações em que podemos ouvir a voz do autor se manifestando frente à situação de números de nuances que se faziam presentes na figura dessa personagem fictícia. Não seria meramente um personagem fruto de sua imaginação. Né? Você quer a descrição do fruto famélico? Esse aqui eu gosto, só. Jean Valjean foi declarado culpado. As palavras do código eram formais. Há momentos terríveis em nossa civilização, quando a penalidade pronuncia um naufrágio. Que minuto funesto aquele em que a sociedade se desvia e decreta um irreparável desamparo a uma criatura racional. Jean Valjean foi condenado a 5 anos de galés. Né? Então, ali nós temos primeiro a sentença do sujeito discursivo Jean Valjean, a anunciação do naufrágio social, aqui o sujeito discursivo fora sentenciado e a pena imposta ao sujeito discursivo pelo crime cometido. Nesse momento aqui na discursividade da obra, no momento em que o Vitor Hugo deixa entrever justamente as colocações ideológicas e discursivas na qual ele se inscrevia. Né? Então sai o momento em que ele dá voz para as personagens aqui e ele mesmo coloca a sua voz na discursividade da obra, influenciado justamente por essas leituras que ele fazia do Beccaria, do Montesquieu, do Rousseau, do Locke. Essa é uma que eu gosto bastante também, ela é só mais meu texto inteiro. Partiu para o Drummond. Lá chegou após uma viagem de 27 dias sobre uma charrete com uma corrente no pescoço, em Toulon colocado uma vestimenta vermelha. Desde então, tudo que constituiu sua existência se apagou, até mesmo seu nome. Não era mais Jean Valjean, era apenas o número 24.601. Eu acho esse recorte fantástico, que é justamente o momento em que ele traz o apagamento social de quem foi condenado. Né? Então, por exemplo, nós temos a acusação do tratamento desumano sofrido pelo condenado antes mesmo de começar o cumprimento da pena, e depois o apagamento da historicidade do sujeito discursivo e nascimento da nova identidade na figura do número 24.601. Então nós não temos mais o Jean Valjean que furtou um pedaço de pão para matar a fome da família, não. Nós temos aqui agora alguém perigoso, que por Estado não importa identidade, não importa história, não importa família, que passa a ser simplesmente o número, 24.601. Tanto é que, inclusive, até o próprio Javert, que é um personagem que descobre o Jean Valjean depois lá no decorrer da obra, ele se apresenta como o senhor Madeleine, depois ele vira o prefeito Madeleine, depois o pai Madeleine, né? Ele fala, espera aqui, mas você não é o 24.601? Então,
pouco importa a identidade do sujeito, né? Na ST15, a denúncia feita pelo sujeito discursivo Vitor Hugo quanto ao tratamento desumano que eram submetidos os condenados do trajeto da prisão, sendo tratados como animais. Isso ao ponto de, depois de entrar na prisão, terem sua identidade totalmente apagada, tendo a gênese de outra identidade que se perpetuaria socialmente. Essa perda da identidade de Jean Valjean, vítima de seu estado de necessidade, para o prisioneiro número 24.601, torna-se segura para a sociedade francesa. Aí várias sequências em que o Vitor Hugo ele se apresenta como o sujeito discursivo que a gente consegue fazer análise. Eu vou pular para uma outra análise aqui, que seria a indiscutibilidade jurídico-punitiva pelo viés do discurso social da França subuana. Então nós tivemos uma primeira percepção do próprio sujeito discursivo Jean Valjean sobre a sua condição enquanto desapenado, em que lugares discursivos ele consegue se perceber, depois do Vitor Hugo e agora da sociedade francesa. Eu tive uma dificuldade nesse momento aqui em conseguir de repente trazer um nome para esse sujeito discursivo, uma vez que não era uma única voz social que falava, porque no Jean Valjean a gente consegue perceber a voz do Jean Valjean, no Vitor Hugo a voz do Vitor Hugo. Agora no momento da sociedade francesa, mas quem está falando aqui? No momento que o dono do comércio fala, no momento em que o sujeito lá da prisão fala, aí a gente chegou a um consenso, até a sugestão do próprio Tiago, que se falasse em discurso social da França subuana, porque não era um discurso único, era o entendimento de uma coletividade. Aí quem olha, chega nessa conversa, quer que ele diga seu nome, chama-se Jean Valjean, agora quer que ele diga quem é, logo que eu vim entrar aqui, desconfiei de algumas coisas, eu mandei pedir informações, aqui está, porque me responderam, sabe ler? Dizendo isso, o estagiário dele estendeu ao estrangeiro o papel 2 vezes, que acabei de ir e voltar da prefeitura à hospedaria. Então nós temos novamente aqui essa inscrição da França uruguaiana nesse discurso construído pelo Estado francês. Escuta o que puseram no meu passaporte. Aqui é uma fala do Jean Valjean. Jean Valjean, condenado, libertado, natural de, diferente para vocês, passou 19 anos na prisão, 5 por roubo com arrombamento, 14 por tentar 4 vezes evadir-se, é um homem muito perigoso, é isso, todo mundo me pôs para fora. O senhor quer me receber? Isso aqui é uma fala dele com o bispo de Digne. O interessante dessa sequência discursiva 7 aqui é que eu consigo analisar ela no viés do sujeito discursivo Jean Valjean e consigo também fazer uma outra análise no viés do discurso social da França uruguaiana. Então nós temos aqui o mesmo recorte, com a mesma sequência discursiva que consigo lançar 2 olhares de interpretação. Aí quando eu falo para vocês que essa questão da análise ela é subjetiva, a partir do olhar que você lança sobre o seu corpus. Tanto é que aqui eu trago como, nessa vertente aqui, negação da formação ideológica construída, quando ele vira e fala, escuta o que puseram no meu passaporte, ou seja, alguém que me deu essa identidade. Anulação da origem sócio-histórica, constituição da alcunha que carrega por quase toda a obra, liberto sim, mas condenado um dia. Apagamento do furto famélico, construção da nova identidade e reconhecimento da segregação. Tem síntese da percepção, ok? E depois aqui a gente traz a leitura da interdiscursividade jurídico-punitiva sobre o Pai, Senhor e Prefeito Madeleine. E eu trago Pai, Senhor, Prefeito porque inicialmente ele vivencia essa lógica do discurso de misericórdia propiciado pelo bispo de Digne, e ele fala assim, agora eu vou ser uma pessoa boa. O bispo literalmente compra a alma dele. Ele começa a ajudar todas as pessoas que precisam de fato. Então todas as pessoas começam a ter ele como um pai, literalmente, essa lógica do pai, do acolhimento. E depois nasce uma relação de respeito. Não é mais o pai, é o senhor Madeleine. E você vê que ele tem um respaldo, um respeito social. E ele é tão respeitado, tão respaldado, que as pessoas ele falam assim, você vai ser o prefeito da cidade. Isso porque ele comprou uma fábrica falida e consegue reerguer a fábrica e dar emprego para todos os miseráveis da cidade. Então todo mundo tinha uma relação de devoção absurda. A colocação que eu falei para vocês que eu trouxe foi justamente a etimologia do nome Madeleine, onde nasce essa lógica da Madalena, a pecadora arrependida. Para mim foi meio achado um dia lá em casa, bateu aquele estado, eu falei, mas Madeleine vem de onde, gente? Aí eu fui procurar a etimologia do nome Madeleine e vi Madalena. Eu falei assim, ó, que legal. Aí tem, parece que no mesmo dia em que entrou obscuramente na pequena cidade de gente, meu francês, tá lá o nome. Você inglês arriscaria. Em um anoitecer de dezembro, com seu saco às costas e um cajado na mão, acabava de ocorrer um grande incêndio no Conselho Municipal. O tal homem lançara-se ao fogo e salvara, arriscando a própria vida 2 crianças, filho do capitão da guarda.
O que ensejou não lhe pediram o seu passaporte. Desde então, conheceu-se seu nome, chamava-se Pai Madeleine. Então, assim, houve uma boa ação, o guarda que era responsável por fazer falou assim, não, você não precisa apresentar, não, eu sou minha filha, né? Então nesse momento nasce o Pai Madeleine. Então morre, né, metaforicamente a figura de Jean Valjean, que carrega o estigma social sobre si, e nasce esse pecador arrependido que passa a ajudar os outros. Ok? É marca essa formação discursiva de periculosidade que ainda recaía sobre o sujeito discursivo de Jean Valjean, possa ela adverte de modo bruscamente. A ausência da imagem construída pelo passaporte amarelo logo na existência do ser perigoso. E nascimento do novo sujeito discursivo, Pai ou Senhor Madeleine. A gente já está acabando, viu? Outra fala que eu acho legal também foi essa terceira fase de sua ascensão. Pai Madeleine havia se tornado o Senhor Madeleine. O Senhor Madeleine tornou-se prefeito Madeleine. Né? Então mostra a questão da ascensão como pessoa, como ser ressocializado. Simples a percepção. As interpelações do processo de interdiscursividade nos diferentes lugares discursivos. O que é isso aqui, gente? Vou contar para vocês essa história desse capítulo aqui, desse tópico. Depois que eu terminei as disciplinas, eu não fui mais no Berrone. E eu vou ser super franco para vocês, e eu meio que senti como punição isso aqui. Eu lembro que eu fui o último orientando do meu orientador, ele aposentou. De nós uma pessoa, lá na praia, tá bem demais e tal. E ele estava escrevendo os memoriais dele para poder fazer a defesa dos memoriais para poder aposentar, né, sair da UF. Eu não sei se foi em decorrência disso que aconteceu, em síntese. Eu mandei o meu texto para ele, e ele leu o texto, uma única vez e me devolveu. Aí falou comigo assim, ó, você vai fazer todas as alterações necessárias e eu sugeri um 5º tópico de análise para você. Isso era um domingo, eu estava entrando na catedral fazer leitura, missa de Padre Wagner. E eu me destruí, foi o dia que eu fui parar no hospital, que paralisou o lado esquerdo todo o corpo, né? Eu peguei meu tio enfermeiro e falei assim, eu acho que eu estou tendo um AVC. Ele falou comigo assim, você corre para o hospital, tudo indica que é. E ele inventou esse 5º tópico de análise para mim, que era para eu trazer uma visão holística do meu corpus. Eu falei, primeiro eu vou ter que entender o que é holístico, né? Tive que caçar no dicionário. Eu juro para vocês, na época eu não sabia. E ele queria que eu trouxesse pontos de convergência, divergência, ressonância, assonância. Uma teoria que eu falei assim, puta que pariu, que merda é essa? E eu não sabia o que era aquela merda toda, sendo super franco para vocês, desculpa da expressão. E eu, com humildade, eu falei assim, ó, João, eu não tenho nem noção do que é isso. Cacei referencial teórico para eu estudar, para eu pesquisar. Detalhe, no domingo que ele me entregou a minha dissertação, eu teria que depositar na quarta. Fazer toda a correção e fazer esse 5º tópico de discussão, né? Aí vocês entendem por que eu pirei, paralisei tudo. Paralisou. Aí eu fui e falei, não sei o que é. Ele falou comigo assim, ó, você não sabe porque você não está participando dos grupos de estudo. Eu não estava vendo isso. Eu pagava R$200 para R$200 para voltar do Berlândia, eu gastei por mês. Eu falei assim, eu não vou lá. Foi o momento que eu chutei o balde. Eu falei assim, ó, pode ficar com raiva, pode cortar os cursos, pode ir por mas não vou lá. Onde você ainda vai fazer disciplina obrigatória, né? Se você queimou esse caso, é com gosto, porque realmente o grupo de estudo era legal, né? A gente parava para discutir as obras, a gente lia as obras. Então, por exemplo, assim, Bakhtin tinha outra vertente da nossa discurso, a gente parava para ler os livros de Bakhtin, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então fazia uma roda de leitura que a gente lia parágrafo com parágrafo e ia discutindo teoria. Então era legal por causa disso. Por exemplo, o sofrimento que o Hilton teve no Foucault, talvez você participasse um grupo para ler as obras do Foucault e alguém especialista no Foucault, então assim, era realmente um grupo bacana. A gente está sugerindo na época em fazer por Skype, mas tinha uma resistência, bora fazer por Skype, eu acho que esse aqui de Montes Claros, teve resistência. Falou comigo assim, ó, você vai pegar a tese de doutorado da Maria de Fátima, a tese de doutorado dela tem, mas em linhas gerais é isso, ponto de ressonância é isso, dissonância é isso, foi falando cada coisa que era. Com base no que ele falou, eu fiz essa análise holística que ele queria, sem saber se de fato era, fui preparado para ser reprovado, juro para vocês. Estava lá igual o gatinho do Shrek, largado lá no corredor da UFO no momento em que eu ia defender a dissertação. E eu não sei aqui se vocês... tem um presente para a banca aqui, não? Isso, dá. Mas lá é costume, você acredita? Aí fiz a caixinha. Não, aqui também é costume. É costume. É melhor ainda. É sério, lá vai ser... Não, mas aqui é costume. Aí a gente leva biscoito, leva café, leva pão de mel, né? Leva banquete, né? Eu fiz uma caixinha personalizada, sabe aquelas caixinhas de convite de padrinho de casamento? A mulher que faz a caixinha personalizada, eu mandei fazer em alto relevo, furar
um negócio mais doido, o Jean Valjean, coloquei Os Miseráveis, o Will, coloquei o texto trufa, um negócio bem legalzinho assim. Tava largado em caixa de papel, assim, com todos os presentes. Aí chega o João e a Grença, né, que é a doutora da Federal de Goiás. Aí quando a Grença entrou, falou comigo assim, João, você esse que é o William me orientando e tal, vou dele que você leu. Ela falou comigo assim, você que é o William? Eu falei assim, sou. Eu te imaginava ter uns 45 anos. Eu falei assim, vai você, William, que escrita madura. Você não tem noção do prazer que foi te ler? Eu falei assim, oi? Ela foi e falou assim, você lê muito bem peixe, você escreve muito bem sobre peixe, você não é um debutante em matéria de pesquisa. Aí você tira um monte de Everest agora para que daí o negócio vai dar certo. Acho que vou passar. Eu acho que vou passar. 2 caixinhas para cada. Na verdade eu trazia para cagar o show inteiro. Aí fui, defendi, falei, ela veio, gostou demais, o texto, pela contribuição e não sei o que e tal. Eu sei que no meio de ela do espaço para eu falar, eu só chorei. Gente, mas eu tirei 2 anos de choro entalado, de vontade de abraçar o orientador cuidadosamente durante o processo, para não falar outra coisa. Mas a gente vive uma relação e ódio, né? Você deve orientar algum tempo aí. Você odeia, tem hora que você quer matar, você reza pro pneu furar, pro carro capotar. Mentira. É mentira. Mas é sério, a gente xinga mentalmente, mas a gente chega ao extremo não. E eu com o João, a gente criou uma relação de proximidade muito grande. No final virou conselheiro, às vezes eu chegava lá mal por algumas coisas, sentava, chorava com ele, a gente tomava café lá no lanchonete que a gente tinha lá, comemos coração lá, e eu chorava minhas pitangas pro João, mas no final uma pessoa bacana. E esse tópico ele é justamente nesse contexto, em que o João ele pede para eu trazer essa visão holística do meu corpus. Tá? Tem pontos de convergência, né? Diante da construção do quadro das inter-relações do processo de exclusividade nos diferentes lugares discursivos, pude perceber que é possível estabelecer pontos de convergência entre o sujeito discursivo Jean Valjean e o sujeito discursivo Victor Hugo sobre Jean Valjean, quando ambos se inscrevem na formação discursiva de injustiçado, vítima social. Há dessa forma uma relação de semelhança, de proximidade dos efeitos de sentido, pois ambos viam na figura de Jean Valjean um cidadão injustiçado. Aí eu tive que parar depois para nomear as formações discursivas para poder falar isso. Então tinha um lugar discursivo que era de injustiçado, tinha um lugar discursivo que era de vítima social, tinha um lugar discursivo que era de uma pessoa que merecia a pena que tinha, então eu tinha que tanto nomear tanto o sujeito discursivo quanto as formações discursivas. Aí traz essa loucura toda de pontos de convergência, que é onde se aproxima, né? Depois ponto de divergência, que é justamente o momento em que há esse referimento, né? Ou seja, trazendo ali, desvelando os sentidos de contradição e afastamento. Né? Um momento, por exemplo, em que o discurso do Victor Hugo sobre ele é uma vítima social, se afasta do discurso da sociedade francesa, ele merece o crime, ele merece o castigo que ele teve, a punição que ele teve. Pontos de ressonância. Né? Você parece exame, isso parece? Mas é ressonância magnética aqui. Cadê? Quanto à ressonância, ela se dá entre o sujeito discursivo de Jean Valjean enunciar. Os cães eles são mais felizes. O sujeito discursivo Victor Hugo, ao falar depois que transpôs a cerca, não sem dificuldade, vendo-se outra vez no meio da rua, só, sem asilo, sem teto, sem abrigo, expulso até daquela cama de palha, daquela miserável casinha de cachorro, mas deixou-se cair do que sentou sobre uma palha. Pois apesar de pertencer a discursividades distintas, aquela é o sujeito discursivo Jean Valjean, está o sujeito discursivo do Victor Hugo, sobre Jean Valjean. Ambos produzem sentidos idênticos. Ou seja, são formações discursivas distintas, mas os sentidos produzidos são os mesmos. Pontos de dissonância, até hoje me assusta esse negócio, gente, para vocês. Em relação à dissonância, é possível perceber entre o sujeito discursivo Jean Valjean, o desconhecido virou-se e respondeu brandamente, e a discursividade da sociedade francesa. O taberneiro retornou à lareira, colocou bruscamente a mão no ombro do desconhecido e disse, lembra daqui, portanto, a contradição, o afastamento dos sentidos, pois há marcadamente a utilização dos advérbios nos dois enunciados operadores, a presença do comportamento de cada sujeito discursivo. O sujeito discursivo Jean Valjean, socializado, respondendo de maneira branda, ao passo que a sociedade francesa, na figura do dono do comércio, que é visto como bruto, de modo a colocar a mão de maneira brusca no ombro de Jean Valjean. Aí há uma inversão aqui, né? Quem passa a ser brando e quem passa a ser brusco. E a consonância, né, gente? E por fim, o ponto de consonância entre o sujeito discursivo Jean Valjean está no enunciado 8. Passou em frente à cadeia. A porta pediu uma corrente de ferro para uma sineta. Puxou-a. Abriu-se um guichê. Seu porteiro, disse ele, tirando respeitosamente o boné. Poderia, por favor, acolher-me por essa noite?
vindo da formação discursiva de injustiçado vítima social com o sujeito discursivo Victor Hugo sobre Jean Valjean ao se inscrever na formação discursiva ressocializada por meio do enunciado 43. Cada vez que dizia a palavra Senhor com sua voz de suave gravidade e seu modo atencioso, o rosto do homem se iluminava. Há, portanto, a aproximação de sentidos, pois apesar de estarem ambos os sujeitos escritos em formações discursivas distintas, elas caminham na mesma direção de significado e de produção de sentidos, quais seja. O do sujeito discursivo, Jean Valjean, não representa qualquer perigo para a sociedade. Então a consonância aqui seria o oposto à outra, né? Formações discursivas distintas, mas caminhando para o mesmo lugar, que é o da ressocialização do Jean. Considerações finais, né? Como era decidir a dosimetria da pena? Eu comecei a responder as minhas questões de pergunta nas minhas considerações. Depois de fazer todo o... escrever todo o meu texto. Eu tive uma disciplina no mestrado chamada metodologia. Metodologia da pesquisa. Metodologia voltada para a linguística. A gente não dá disciplina agora não. E a Alice, que era a professora que deu aula pra gente, ela ratificava o tempo inteiro da importância de uma metodologia clara para que o seu trabalho ele seja compreensível. Né? Tanto é que eu estou até com o meu texto aqui, e essa é a versão que a Grença fez correção, foi que eu guardei de lembrança, né? Ela quebrou o protocolo, porque ela puxa setas, que lindo, perfeito, que bom, não acredito que você escreveu isso. E a observação que ela fez para a metodologia, ela colocou assim, metodologia impecável. Eu falei assim, puta que pariu, eu acho que eu escrevi um negócio bacana mesmo. Mas assim, eu agradeço nem tanto ao João essa questão da metodologia, eu agradeço à professora de metodologia, né, que era a disciplina obrigatória. A gente tinha duas disciplinas obrigatórias, que era teorias linguísticas e metodologia, que foi a Alice. Então a gente teve, por exemplo, que um dos trabalhos que a Alice deu à época da disciplina era a gente pegar uma dissertação ou uma tese de doutorado, fazer a leitura, identificar todas as partes constitutivas do projeto, problema de pesquisa, justificativa, objetivos, metodologia, a gente criticar o trabalho dessa pessoa. Mas era exigência que não fosse trabalho da UFO, porque seria trabalho de colegas dela, né, de orientações. A gente pegava o FMG, o Unicamp, o USP e virava e falava assim, ó, consegui perceber em tais pontos objetivos e tal. Agora, quanto à metodologia, eu acho que a pessoa pecou, porque ela não foi clara no caminho metodológico, e foi essa questão toda. Aí depois, nas minhas considerações finais, eu tive esse cuidado de voltar respondendo as minhas perguntas de pesquisa e de voltar mostrando que os meus objetivos de pesquisa foram alcançados. Eu acho que eu fui super feliz nessa decisão, né? Eu voltei respondendo as perguntas, exemplo, como é decidida a dosimetria da pena, bem como sua aplicação à época da enunciação da obra, de forma a garantir ou não fato jurídico ou ressocialização, não existia. Isso à época. Eu comprovei alguns fragmentos, alguns recortes do texto. Na ausência de uma pena ressocializadora, como a França lidava com um preso devolvido à sociedade após o cumprimento da pena. Ele era invisível socialmente, né? Ninguém o queria. Quais eram as formações discursivas e ideológicas passíveis de inscrições pelos sujeitos discursivos que constituem a primeira parte das discursividades miseráveis? Aí veio quando eu intitulei formação discursiva, de ressocializado, de o lugar de eu mereço. Aí fui dando nomenclaturas. Quais os efeitos de sentido advindo dessas inscrições? E saiu preso depois de cumprir a pena ressocializado? Também nos fragmentos lá eu consegui responder. E os objetivos também, eu fiz a leitura para a banca e falei que eu consegui cada um. E as minhas referências, que foi o que eu falei para vocês, foram um pouquinho, tá vendo? Foram só isso aqui. Foi só isso, aliás. E, como eu falei para vocês, foi um processo árduo. Acho que eu sofri muito na escrita, né? Eu acho que diferente da graduação, para quem trabalha com pesquisa, é um processo solitário, né? Tem dia que você tem insight de madrugada, você acorda, você tem que correr para a escrivaninha, anotar mesmo a mão, às vezes você tem que desligar o computador, às vezes você está no banho, às vezes você está no trânsito. E às vezes eu fazia anotação em celular, porque tem dia, gente, que parece que baixou um espírito na gente, né? Você psicografa ali. Tem dia que você senta, você tenta, um parto a força e o negócio não sai, né? E meu trabalho foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu também fiquei encantada com o seu trabalho, principalmente fazendo uma leitura atual, né, do nosso sistema, né, é totalmente coerente, né, você vê uma obra dessas tão importante e o que a gente vê basicamente o que acontece ao nosso redor, né. Eu acho que essa leitura sua, né, de uma obra clássica, né, não tem como desvincular esse percurso sócio-histórico, né, e cultural que você está, né, no meio, mas que na verdade reproduz
Basicamente essa questão desse isolamento, né? O que eu acho legal, por exemplo, eu sou doido, eu trabalho com os meus alunos do ensino médio de análise do discurso. Inclusive eles têm um trabalho amanhã a apresentar sobre isso, pra mim. Só que eu sou mais suave, eu trabalho com música, né? Então eles trazem funk, eu trabalho funk em sala de aula, as relações de empoderamento, por exemplo. Uma das últimas aulas eu trabalhei uma música que eles cantavam demais ano passado, que é Malandramente, né? Malandramente a minha inocente se envolveu com a gente só para poder curtir. Eu levo funk para a sala de aula. Eu falo assim, vocês cantam funk, mas vocês sabem o que está por trás do funk? Bora fazer algumas leituras aqui. Aí vai trabalhar o advérbio, qual é o sentido do advérbio, porque o empoderamento feminino, no momento em que ela sai do lugar de passividade numa relação patriarcal e ela começa a jogar com o próprio corpo, com a sensualidade para poder conseguir essas questões. Quando você traz essa questão da historicidade, não tem como eu pensar em discurso sem pensar em história, né? Sem pensar em contexto histórico social, né? Então, o que eu acho mais legal do meu trabalho, não é porque é meu trabalho, né? Acaba sendo um casamento, quando você escolhe fazer pesquisa. É justamente ter olhado para um contexto de 1800, né? Uma França uruana, em que a pena era vista dessa forma, em que não havia possibilidade de ressocialização, e como você falou, e olhar que de lá para cá mudou praticamente nada. Né? O sistema penitenciário continua a mesma coisa. Você pega a superlotação de penitenciários aí. Existem estudos, por exemplo, em relação à PAC, não sei se vocês conhecem, né? Que em torno de 87, se não me engano, 87 ou 97% dos internos da PAC, eles saem de fato da PAC ressocializados. Porque a proposta da PAC é diferenciada. Né? Ao passo que no sistema tradicional, somente 12% a 11% das pessoas que estão no sistema tradicional conseguem sair dessa ótica da ressocialização. Lembra que a gente brincava na época da faculdade de Direito, que na verdade as penitenciárias são escola do crime, né? Você entra lá por um culto simples e sai de lá traficante. Qualificado, né? Quase nada mudou. Mudou mesmo. Agora, parabéns. Obrigado. Muito interessante. Eu gostaria de agradecer a Cris pela oportunidade de hoje ouvir o Milton, ouvir você. Eu creio que nós vamos sair daqui diferentes, né? Eu já estou querendo estudar um pouco de cada coisa. Se eu viver mais 100 anos, eu não vou dar conta. Eu estou aqui desesperada com o tempo. O que eu percebi que na obra e no seu discurso fica claro que o papel do jurídico ele é um papel parcial. Na verdade, o papel mais importante é o papel da Igreja Católica. Então, é uma crítica ao catolicismo. O jurídico, na decisão, a pessoa, ele paga a pena dele, tira as vestimentas vermelhas e coloca o amarelo, que ó, você saiu do páreo, mas você vai pela atenção, você não está totalmente livre. Mas aí, na igreja, ele vende a sua alma como um significado, a questão da igreja com capital, ele vende a sua alma e depois ele precisa passar de salvador, ele coloca a sua vida em risco para salvar pessoas, para a partir daí ele ter uma vida livre, ele ser visto por outros olhos. Aí eu fico imaginando o quanto que nós temos hoje um jurídico imparcial. Até onde ou até como a decisão jurídica não depende do contexto de vida de quem está decidindo a vida do outro, né? Isso não sei se, igual você falou, até na análise do discurso nós não somos neutros. E na decisão jurídica de um juiz é possível ele ser neutro? Aí é só assim... Você quer que o William advogado fala, o William professor? Existem várias formas de porque no final a decisão não é o que muda a vida da pessoa, não é a decisão jurídica, é do contexto sociocultural dele, de ter uma igreja católica que é quem ele precisou passar por vários rituais do catolicismo que são valorizados para ele ser salvo, para ele se ressocializar. Que a ressocialização que se deu no momento após ele vender a sua alma, né, ele ser visto como Salvador. Só a partir daí que ele foi visto como Madalene, como que a vida dele mudou. Aí eu fiquei imaginando o quanto que isso tem relação com o jurídico, com as pessoas que estão decidindo se a pessoa continua sendo pecador ou não, como que ela vai pagar o pecado dela, né, e como que
como se dá depois esse processo de ressocializar. Eu estou falando, isso é uma visão assim, crua. Não, mas eu gosto da leitura. Eu não tenho leitura, Não, talvez, para discutir com você, não, mas foi assim, as ideias que foram surgindo. Você fez a metáfora do semáforo que você trouxe. É, usado na hora eu lembrei. Fiquei chateado de você. Na hora eu lembrei. Existe um professor do Limões, chamado Alexandre Damasceno. Ele é doutor, acho que ele trabalha na área de ciências sociais. Ele sai do direito para ciências sociais para responder o programa de pesquisa dele, fez a Federal do Rio. E eu vou trazer a temática, não o título da tese de doutorado dele, chama Julgados pela Cor. Ele faz uma análise social pós-Constituição de 88, eles enterram o processo em Montes Claros, em que as pessoas foram julgadas e condenadas porque eram negras. Ele pega crimes semelhantes, parecidos, como é que as pessoas são julgadas por cor de pele. Mas se você for parar para analisar, está tão arraigado na gente, historicamente, essa resistência com o negro. Eu até comentava com os meus alunos, eu trabalho na educação básica, na escola lá no Maracanã, no Carlos Albuquerque. E eu falei assim com os meus alunos outro dia, a gente está trabalhando redação do Enem, sobre a persistência do preconceito na sociedade brasileira. Eu falei assim, você vai lá pro Hilton Lanches e você volta à noite sozinho, você e sua namorada comprar um lanche. Falei assim, tá vindo um negro, à noite você muda de calçado. E não é assim porque eu não gosto de negro, sabe? Tá tão imbricado no seu inconsciente de que sabe? Pois é. Eu mudo. Eu falo eu falo que o mundo não mudou nada. É isso aí, o julgamento, ele não tem como você suspender assim. Ontem eu estava com uma enfermeira amiga minha que é do SAMU e ela falando assim, eu detesto saber o que aconteceu com o cara que eu vou atender. Porque se eu sei, igual ela contando no último caso, o cara tinha estuprado uma menina de 11 anos e o pai atirou nele. Então eu fui atender o cara. Aí ela disse que ela foi atender, que ela queria matar o cara. Que o cara pôs a mão na mão dela e falou assim, eu posso segurar essa mão? Ela falou, não. E ela é um doce. Não pega no profissional, põe sua mão lá na mesa. Então não tem como a gente entrar em contato e esquecer das coisas da gente. A gente julga o tempo todo. É quando você perguntou, por exemplo, o Milton, se ele se viu no processo de cura, né, da pesquisa dele. A história dele berrou o tempo inteiro na fala. Sim, aí você viu que as colocações que ele fazia, né? Eu tenho um pouco de abandono. Quem foi curar primeiro? Então, assim, de repente você pergunta, ele foi pro abrigo, eu faço mensagem, gente, e vira um processo compulsivo. Você começa a fazer análise, é um processo inconsciente, eu juro. Não é agora eu estou sentada analisando a professora, não. A gente fica chato no início. Depois tem que... Aí depois você começa a se dosar, é sério, igual psicólogo, então vai fazer análise nesse boteco, né, milícia, quando você está fazendo faculdade. Eu ia falar, assim, depois eu lembrei que a psicóloga não pode falar isso. Mas é insuportável. Mas eu era desse modelo. E o que eu falei para vocês, até em relação à própria pesquisa suas, o pessoal da Quali que tem resistência, da Quant que tem resistência da Quali, né, existe uma inscrição ideológica por trás. De que lugar discursivo, social, histórico, né, essa pessoa enuncia a resistência. A mesma coisa em relação à pesquisa. Quando eu lanço o meu olhar de interpretação sobre o meu corpo, existe historicidade. Sua amiga enfermeira é a mesma coisa. Né? E talvez para ela busque essa neutralidade justamente por causa disso. Eu tive professores do direito que falam, eu defendo qualquer pessoa, mas não defendo estuprador de criança. E ela falava assim, eu tô com medo. Aí ela pensava, medo, né? Medo, né, menina? Agora eu acho, só para finalizar, pelo que eu entendi da sua apresentação, quem dá o veredito final não é o jurídico, é a sociedade por meio do catolicismo, é a sociedade que é formada culturalmente, espiritualmente, aí isso a gente traz até para o nosso dia a dia, até porque nós que, de certa forma, o jurídico que está lá representa a nossa sociedade, somos nós que tornamos pessoas capazes de exercer os cargos. Mas assim, o quanto que é importante, não adianta a pessoa cumprir a sua pena, sair, se a sociedade não permite essa pessoa se reintegrar. Então a sociedade que vai definir se essa pessoa
continua ou não sendo um pecador, né? Com essa visão da Igreja Católica? Se ela precisa ou não ter uma nova oportunidade? Se você for para analisar, o direito em si, existe muito do discurso religioso nele. A própria concepção de família, ela caiu por terra recentemente, né? Então, se a sociedade está andando a passos largos em matéria de evolução social, o direito está preso em algumas situações, né? Você pensa nas famílias homoafetivas, famílias monoparentais, é a situação recente, recente mesmo, né? Agora, quando você fala que a própria sociedade está presa nesse discurso religioso que se transveste, né, de discurso jurídico. Você não tem noção do quanto foi difícil para mim me libertar da questão da culpa judaico-cristã. Assim, foram horas e horas e horas de análise porque eu ainda estava preso num lugar histórico, discursivo, ideológico, social. E assim, para mim foi libertador. Tanto é que quando eu descobri que o meu superego ele era todo constituído por um discurso judaico-cristão, eu saí da terapia chorando, eu falei assim, eu vou ter que largar a religião para eu ser feliz. Juro, eu vou ter que deixar de ser católico. Né? Eu vou caçar o que agora? Eu vou virar espírita? Né? Vou para onde? Para tentar. Mas assim, a minha pegada é o cristianismo ainda. E recentemente estou tendo acesso a alguns textos, embora eu seja católico, frequento a missa, alguns textos do discurso de alguns mestres hindus. Eu li um texto do Osho, recentemente, que ele fala sobre ego, falso centro, que me desconstruiu. Enquanto cristão, em matéria de espiritualidade. O quanto eu sou limitado, o quanto eu sou raso. Mas a gente está super presente nesse lugar discursivo. De um direito voltado para uma moral cristã e que não tem como você se desvincular. Né? Então, se você for parar para analisar, como você falou, dentro dos miseráveis, a ressocialização se der com contato com o bispo de Digne. Mas o bispo de Digne, ele foge da lógica cristã capitalista. Né? Tanto é que a Gleice até elogia, tem um comentário dela, que eu falo que o bispo de Digne, ela era cristão no sentido literal da palavra. Ou seja, eu vou buscar as máximas trazidas pelo Cristo e para recuperar esse sentido, essa semântica do que é ser cristão, para associar o bispo de Digne. Ela colocou na observação, adorei a expressão. Né? Então assim, a gente tem muito hoje de cristianismo de maneira macro aqui, viu gente? Não placas A, B, C, D, voltado para essa lógica capital, dessas relações de dominação de poder ainda, trazida pelo marxismo. Tem muita gente que tem resistência, né? Acha que marxismo está associado a comunismo, que como criancinha. Eu tive uma experiência, por exemplo, vou contar para vocês aqui, só para a gente finalizar. Participei de um evento aqui há algum tempo atrás, arquidiocesana, AIS, Encontro de Afetividade e Sexualidade. Um amigo meu muito insistiu, estava primeiro, eu falei assim, eu vou lá ver o que esse cara tem para falar. Aí falando, eu com as minhas análises, dois, eu estava fazendo mestrado na época, inclusive Rafa, até foi comigo no dia. Rafa que trabalha no... Acho que passou aqui de Coelho. Rafael Pereira, professor de inglês. Rafa estava nesse dia. E depois que terminou as pregações lá, vamos fazer um workshop sobre pornografia. Né? Esse é os lugares também para me enfiar, né, gente? Aí tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima embaixo. Nossa Senhora de Fátima, onde vai o Brasil do comunismo. Eu não prestei atenção no workshop pornografia. Eu fiquei tentando construir sentido em cima daquela imagem e daquela fala. Né? Aí tô olhando assim, quando terminou a palestra do cara lá, eu falei assim, quis afrontar o cara, vou roubar um espaço dele. Terminou todo mundo embora, eu falei assim, ô irmão, você me dá a palavra? Eu falei assim, você me tirou dúvida? Tiro. Eu não entendi a frase da foto. Ele falou comigo assim, por quê? Eu falei, por que Nossa Senhora de Fátima levar o Brasil do comunismo? Ele falou comigo assim, porque a Igreja Católica é contra o comunismo? Mas é contra por quê? Mas por que é contra? Marx não fala que a religião é o ópio do povo? Eu falei assim, Marx mentiu? Mas você pega o contexto de produção da fala do Marx, em que a sociedade viu o processo de alienação causado pela igreja. Ou seja, Deus, a síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim, Gabriel. Você nasceu pobre, vai ter que morrer pobre, porque Deus te quis pobre. Ou seja, continua trabalhando, se matando para sustentar as classes mais abastadas. Eu falei assim, Marx mentiu. Eu falei, como é que você é católico? Eu falei assim, sou. Você veio aqui para afrontar, então. Aqui não é seu lugar. Ele começou a falar, seu irmão, você está alterando o seu time vocal, você está desequilibrado. Não, eu falei assim, você está gritando comigo. Nesse momento algum, subi meu tom de voz com você. Então, assim, existem algumas discursividades que, sabe, é uma das coisas que eu questiono. Assim, eu sou católico, existem algumas nuances da Igreja Católica que eu não concordo, né? Mas eu não bato de frente, eu não estou lá por causa de padre, por causa do papa, por causa de ninguém. Acho que a gente tem que ter alguma pertença religiosa. Dependendo se é católico, se é evangélico, se é espiritismo, se você segue Buda, sabe? Acho que você tem que ter algum vínculo com um ser superior, uma ligação espiritual.
E o meu discurso hoje é comigo, foi libertador, gente. A análise do discurso eu até falo que foi providencial. Ela veio para me libertar de todas as minhas amarras sociais. É sério. Espiritual, política. Hoje eu me tornei uma pessoa mais tolerante por causa da análise do discurso. Porque hoje quando eu olho para uma pessoa, eu sei que ela fala de um lugar sócio-histórico que é constituído como a pessoa que ela é. Existe uma historicidade que faz ela se manifestar da forma que ela é. O meu pai, então, vocês não têm noção. Sério, tinha um problema seríssimo com meu pai. Eu já falei assim, quem é meu pai, Luciano? Você vai doido, você analisar seu pai, né, velho? Quem é meu pai, Luciano? Ele fala de que lugar histórico e social? O que meu pai entende como amor, como família, como afeto? Quais as experiências afetivas que meu pai teve ao longo da vida? O que é amar pro meu pai? Aí você acaba se tornando uma pessoa melhor. Aí você consegue entender que cada pessoa vive um processo evoluído que é dele, é um processo dele, assim como é meu. Libertador o negócio. Vale a pena, viu, aprofundar? Deixa eu falar. Assim, eu fiz milhões de anotações para poder conversar, mas é óbvio que não vai ser possível, pelo menos nesse momento. Mas eu acho que tem assim, duas coisas que são bastante importantes da gente se lembrar, inclusive pelo próprio encontro. Né? Primeiro, já obviamente fazendo agradecimento à Cristina pela oportunidade, porque eu acho que é muito legal quando a universidade sai da universidade, porque é uma crítica que eu pessoalmente tenho a um certo academicismo em que a gente fica num Olimpo do mestrado e aí depois a gente vai para outro Olimpo, se é que existe, do doutorado, e aí a gente vira Deus para poder fazer pós-doutorados e etc, etc. E nisso a gente vai esquecendo de um monte de coisa que tem aí nessa cadeia, um monte de coisa que a gente precisa de levar em consideração. Né? E assim, ainda que diferentemente do que o Milton trouxe, de uma metodologia Foucaultiana com cara de não metodologia, porque às vezes a questão se coloca dessa forma, e uma grande crítica que o pessoal da Quant faz da gente é muito essa, né, de falar assim, vocês não têm método. Né? Você falou da sua professora, eu também, por acaso a professora está aqui na minha frente, mas eu tive uma professora de metodologia maravilhosa, falava assim, vocês têm que ter método. E a gente lembra, eu com os meus colegas, a gente lembra de Cristina Sampaio falando, vocês têm que ter método. De onde vocês estão falando? De que lugar que vocês estão falando? Eu li numa revista, que revista? Revista científica? Uma revista científica Veja. Né? A gente vai lembrando por quê? A gente precisa de um negocinho chamado método para poder fazer pesquisa. E eu acho que você trouxe com muita clareza qual foi a sua metodologia e assim, algo extremamente meticuloso, né? Algo que para, de fato, 2 anos não dá 5 meses do coitado do Milton, menos ainda, né? A gente se perde nisso daí e tudo mais. Mas fazer uma análise de discurso, eu trabalhei no meu mestrado com o Fairclough, então a gente pensa em algo, né, da análise do discurso crítica, mas que Peixe não deixa, obviamente, de ser crítica. Eu trabalho com os meus alunos e no TCC eu trabalho com os meus alunos com essa perspectiva mais voltada para Peixe. E eu fiquei pensando aí também como linguista e como psicólogo, e aí a gente vai juntando essa coisa toda muito próxima do discurso, muito próximo do que o sujeito está propondo, o que o sujeito está falando. Eu costumo dizer, eu comentava aqui com Leda, que também é psicóloga, de como é que a gente vai aos poucos fazendo isso que você falou, e no final, nossa psicóloga, a gente deve endoidar olhando para o povo, fazendo análise de tudo. A gente não fica fazendo análise de tudo porque a gente não dá conta, obviamente. E também porque a profissão a gente precisa ser pago para isso, né? A gente não vai o tempo todo ficar analisando e tudo, mas não tem como a gente fugir desses lugares. E quando você fala de uma obra de 1511 páginas, que eu li a versão simplificada, que quando você fala de algo que se transformou em filme, que se transformou em peça, e eu tive a opção, eu tive a condição de ter as 3 experiências, e em cada uma delas eu tive uma experiência diferente, porque obviamente o do filme tem um diretor com uma forma de pensar, o da peça tem um diretor com uma forma de pensar e tudo mais, e eu imagino que você tenha feito a pesquisa em cima da obra traduzida para o português. Então, como é que você enxerga, aí, metodologicamente, como é que você enxerga essa questão? Você mesmo disse, você não tem a proximidade tão grande com o francês, né, para poder fazer, porque aí seria uma outra situação, uma outra história. Mas como é que você enxerga justamente essa outra, você levou em consideração essa outra saída do discurso de Victor Hugo, tal, francês e não sei o que, para a tradução que você pegou, que deve ter sido uma tradução mais específica por algum motivo? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque aí você fala de método. Então, a tradução que eu li foi aquela Martin Claret, se vocês conhecem, uma versão luxo, capa, alto relevo,
Até uma amiga minha que me deu de presente na época do mestrado, porque quando eu construí o projeto eu não tive acesso à obra. E fiquei doido, caçando. Tinha uma única versão em Montes Claros, essa versão ficava na Unimontes, que eram 2 livros, parte 1 e parte 2. Achei a versão em francês, a Unimontes, alguns anos atrás teve letras francês. E eu confesso pra você, nada de francês, gente. Não sei nada. Se me soltar na França, me dói. Eu tenho que rasgar o inglês lá e o espanhol, né? E sabendo que eles não gostam. Eles têm um ufanismo absurdo, assim. Mas eu acho que se eu, porventura, dominasse o francês, eu acho que seria diferenciado. Sabe? Tanto é que a proposta para o doutorado agora é continuar com o Victor Hugo, né? Estava namorando a ideia de ir para a UFMG. O doutorado lá, como a minha linha de pesquisa é AD francês, eu preciso falar francês. Aí para mim já foi um baque, porque eu já estava no espanhol, porque no mestrado eu fiz inglês. No doutorado eu falei assim, agora eu vou pegar o espanhol, descobri que vou ter que caçar uma escola de francês em Montes Claros para eu poder entrar, me matricular, para dar uma olhada a respeito aí. Mas eu acho que em relação, se eu tivesse porventura o domínio do francês, seria totalmente diferenciado. Para você então que é fluente no inglês, quando você pega, por exemplo, deixa eu lá, pegar Jane Austen, por exemplo, que você pega no inglês e pega no português, é gritante, né? E eu falo como linguista também, porque quando passa pelo crivo do intérprete, existe também uma historicidade, um lugar assim, é um outro discurso. Outra pessoa finalmente falando. E se você for parar para até alguns exemplos que você deu, né? Eu vi o filme, tem a leitura do diretor, né? O do roteirista em relação ao filme, eu vi a peça, tem a leitura do diretor também. Quando você lê a adaptação, tem a leitura do adaptador. Então quando eu fui ler, por exemplo, eu tinha lido, quando era adolescente, a versão adaptada, pequenininha, um projeto que o governo mandou para as escolas na época e tal. O meu choque foi quando eu tive acesso à versão original, porque é um calhamaço, né? Mas a minha intenção é justamente essa, vou entrar agora no meio do ano francês, até olhei na Next aqui, parece que é a única que tem. Você dá aula? Olá. Olhei na Next, estou pensando em matricular na Next, passar pelo menos uns 3 anos que dá para ter um francês instrumental. E minha intenção é ir para a França, gente, eu quero fazer sanduíche, sabe? Pesquisar em loco mesmo assim, eu acho que vai ser uma experiência única. E é o que você falou, né? De repente você falar, né, dos Miseráveis em francês, né, até as suas referências virem, você fazer uma tradução literal, eu digo uma tradução livre, né? E você falar assim, até a sua tradução passa pelo seu crivo. Eu acho que é diferenciado. Acho que o povo tá doido quer almoçar. Nossa, William, foi muito bacana te ouvir também, né? Eu acho que dá para entender o quanto é denso, né, uma análise dessas, né? O quanto, tanto o Milton falando quanto você, o tanto que você tem que se debruçar. Então acho que é esse que o esquema, né, que rege a questão da pesquisa qualitativa mesmo, né? A gente tem que dar conta, né, de uma outra área que não necessariamente é que a gente tem por formação, né? E aí eu acho que isso que é o descobrir que é tão bacana e tão envolvente, né? Assim, a gente consegue ver nos dois uma paixão pelo que eles construíram, né? Então não está dissociado dos dois, né? É uma fala que vai imbricada com o seu ser social, com as coisas que permeiam, né, a sua vida. Eu acho que é esse que é o pulo do gato da pesquisa quali, né, que nos toca de alguma forma, né? E é um tempo considerável, né, que a gente passa com o Victor Hugo não saiu da ceia, eu acho que não vai sair por tão cedo, né? E assim, queria te agradecer muito mesmo. Foi muito bacana que a gente, né, conversasse. Espero que a gente possa falar outras vezes também, né? E estamos aqui à disposição, sem dúvida. E agradecer a todos, né, pela presença. Vamos ter a segunda roda de café logo, não é? E é isso. Agradecer para todos vocês. Obrigada, viu, gente? Tem alguns livros introdutórios gerais do discurso, tá, gente? Se alguém quiser. Ótimo. Alguns até mas é sério, com linguagem didática. Isso. Até o coordenador do programa, Uberlândia, o Cleudemar, ele tem um introdutório assim que é super tranquilo. Faz as coisas também do Saulo para cá. Muita coisa bacana. Aí tem o introdutório do Cleudemar e depois tem o da Orlândia. A Orlândia ela já é de São Paulo, né? Ela que trouxe a AD
pechetiana no Brasil, ela é referência no Brasil, assim. Esse é um pouco mais denso, assim, Eles mas... estão com Orlando, Valência. Vocês estão com e Brandão também. O do Orlando aqui da capinha verde? É. Ah, esse. Eu usaram na minha indicação. Não, e a do Orlando é uma das que eu mais Esse é gosto. do Brandão? Ah, do Brandão. Daí, Orlando, o que eu mais gosto é As Formas do Silêncio. Muito A bacana. produção de cientistas, eu acho que é muito bacana. O do Clademar eu gosto porque ele vem trazendo conceitos de forma descomplicada. Eu acho que é uma opção. Mas esse do Orlando é ótimo, viu? Eu comecei por ele. Li o do Clademar na graduação e no mestrado agora para começar a tentar entender peixe, que é super complicado. Super complicado. Aí o João falou comigo assim, não, eu vou te passar o de introdução do Orlando, isso foi no ensino do mestrado. Aí eu li o do Orlando e depois eu comecei a ler peixe. Eu publico um outro livro de conceitos do peixe, introdução da mente do discurso, né? Um outro desse, assim, que é só do texto selecionado. Mas ainda assim dá pra ler tranquilo. Mas na sua apresentação eu encontrei neste artigo muito do que você disse. Sério que acha que é? É que Desará, o né? discurso do Décio Rocha e do Bruno Deus Dará. Então, quando você começou a apresentar, eu falei, nossa, que interessante, ele está seguindo a mesma perspectiva desses autores. É um artigo que eu passo para eles, Gostei ele muito. faz um paralelo das duas. Muito interessante. Mas é bem histórico, sabe? Não é raso a discussão, Uhum. eu acho que ela... E a análise do discurso aqui é na perspectiva de peixe. O Cris, o que eu acho interessante que ele apresentou foi o uso da matriz. Aquela matriz salvou minha vida. Nossa, eu acho que, por mais que o estudo quali dê ao pesquisador a liberdade, eu acho importante sistematizar. Eu acho que ajuda muito o leitor. Eu sou epidemiologista vernacular, mas assim, eu acho que quando eu vou fazer a leitura, se eu consigo enxergar essa sistematização, a leitura fica mais fácil para mim. Eu tenho visto também alguns estudos do Suárez, que eles sistematizam as categorias, subcategorias. Eu acho que o visual, quem é visual ajuda muito, né? Eu sou visual também. Eu acho que ficou muito legal aquelas matrizes. Eu me achei nessas matrizes. Eu até falei com o João na época. Falei assim, você salvou minha boia. Eu tava deriva. Aí, na hora que ele jogou, foi a boia assim. E eu aí ficou tranquilo, porque eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer, que é o que o caminho metodológico vem trazer pra gente. E quando eu vi o João montou as matrizes, assim, João, cadê esse texto? Cadê esse texto? Aí eu fui em busca do texto, para tentar entender qual era a proposta do João, construí minha matriz discursiva, que eu peguei a sequência discursiva, coloquei lá, que eu consegui separar os enunciados operadores, que eu peguei síntese de cada enunciado, depois uma síntese da percepção, e falei assim, velho, me achei. Aí eu nadei de braçada, todas as sequências, e era uma das outras, já fazia, pegava, copiava, colava cada um, ampliava a discussão. Ele tem alguma referência quanto ao uso dessas matrizes? Ou foi uma sugestão? Não, ele tem um artigo. Tem um artigo? Se quiser eu mando também. Você poderia passar Mando, eu tenho ele em PDF, inclusive. ótimo, ajuda bastante. Tem é pequenininho, curtinho. O João é doido, Quem ele é trabalha com pequenininho. essas matrizes discursivas também é a Mary Jane Spink, mas ela trabalha com representações sociais. Que legal. É uma outra leitura, né? Que era o que eu queria trabalhar. Não deixaram. Estava por ali, que na perspectiva da psicologia social. Eu ia trabalhar com Moscovite. Eu acho que facilita demais. O axiomático é um negócio mais complicado. Eu também. Se você quiser, eu acho que eu tenho esses slides em casa, que é a época da disciplina dele. Ele passou os slides pra gente e ele traz vários métodos de análise discursiva. Aí cada um se ancora na que se acha mais fácil. Eu achei essa aqui, mas assim, agora é mais fácil. Depois eu descobri que era mais fácil, era que respondia as minhas questões. Né? Aí o Areda, para quem trabalha no questionário, pra mim o Areda é topzera, viu? Gente, é isso. Obrigada por hoje. Eu mando para todos, as referências eu mando para todos por aquele e-mail que vocês fizeram a inscrição. Podem ficar tranquilos. E eu aguardo vocês na segunda roda. Ok? Obrigada por hoje, viu, pessoal? Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu tenho uma fotinha com vocês. Nada, obrigada, viu, João? Tô te esperando. Deixa eu só pegar aqui. Tchau, tchau. Amanhã à noite, tá?
Quer que eu faça, não?